Elias é o líder que é levantado, né, Exatamente. para esse período, para reparar um altar, né. A gente estava conversando aqui em off, né, sobre a questão de lideranças da atualidade, alguns problemas que estão existindo, né, acerca de algumas lideranças que estão deixando de ser líderes de fato para serem dominadores, né? E quando a gente fala de Elias dentro desse contexto, a gente vê que a liderança ela tem uma importância muito grande, principalmente quando a liderança ela é ouvidos de Deus, ela ouve Deus, né? Ela ouve Deus e se torna a ação de Deus a partir da vida dela. E Elias, ele vai tomar, né, um posicionamento Exato. de restaurar um altar que não havia sido ele que havia Que havia quebrado. quebrado. Isso é importantíssimo. Essa pergunta é importantíssima. Ele restaura um altar que ele não quebra. E, assim, dentro disso, né, é claro, vamos falar, vamos discorrer um pouco disso, mas só fazer um comentário básico. Hoje, a gente se importa muito com eu fiz ou eu não fiz. Ah, não vou resolver isso porque não fui eu que fiz. Não vou pedir perdão a fulano porque não fui eu que errei. Não vou fazer algo porque não fui eu. Mas o profeta, ele vai lá e ele restaura um altar que sequer ele imaginou em destruir, né? E hoje, nossas vidas são os nossos altares. Nós estamos destruindo-as, culpando os outros e sem o desejo de restaurar. Dentro, né, desse panorama, né, essa visão de Elias, né, sobre restaurar um altar que ele não quebrou, é algo muito importante. Assim, qual a sua visão acerca dessa restauração de altar que Elias faz, pontuando, Então, sendo não ele o destruidor daquele altar? então. Primeira coisa que a gente tem que observar a respeito desse texto é o que você acabou de falar a respeito de Elias não quebrou. Alguém que quebra não tem como restaurar. Até porque quando o povo pecava na antiguidade, a função de trazer o povo de volta era do sacerdote. A mensagem tinha um sentido de alertar o povo, anunciar o juízo de Deus ou as bênçãos de Deus, independente do período, né? Deus falava de várias formas. Só que neste tempo, se você olhar para essa estrutura, dentro da pergunta que você fez, não tinha um sacerdote. Se a função de trazer era justamente do sacerdote, aqui implica uma coisa. Porque em ofício, a função do profeta era receber uma mensagem de Deus e passar para o povo. E a missão do sacerdote em função era trazer do povo e oferecer isso para Deus. Elias está fazendo as duas coisas. Então ele é alguém que tem uma mensagem central para este tempo. Mas ele é alguém que vai abrir um tempo de oferta neste altar que ele mesmo vai construir para o povo. Cara, isso é muito vasto, mas é uma questão muito pessoal. Por que isso é pessoal? Porque o capítulo 18, verso 1, Deus, quando se apresenta para Elias, depois desse decreto, o próprio Deus diz: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Isso aqui é interessante, porque quando Deus disse que daria chuva sobre a terra, na verdade, o altar do povo ainda não havia sido reparado. Uma das formas mais severas e justas, e o nosso Deus é justo, no Antigo Testamento era fulminar. Por que Deus não fulminou esse povo? Uma vez que eles quebraram o mandamento, de Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Consegue entender? A intenção de Deus não era matar o povo. Deus queria trazer o povo de volta. Só que na ausência de sacerdote, não existe favorito no reino. Deus ele sempre vai levantar alguém para poder trazer de volta o povo para o centro da sua vontade. Então, por isso, Elias toma este posicionamento. Quando Deus disse: eu darei chuva sobre a terra, para onde é que esse homem vai? Querite. Era aí que estava a centralização. Quando ele vai para o Querite, ele tem comida e ele só pode beber desse ribeiro. O capítulo, nesse mesmo verso 7, diz que o ribeiro do Querite se seca. Quem deu a direção para Elias? Foi o próprio Deus. Mas o ribeiro do Querite se secou. Então uma seca aparece nesse momento e a crise se instala. Elias tem perna para sair dali, mas não sai.
ele permanece posicionado na crise. Enquanto ele permanece no Querite, dentro desse período de seca, o texto diz que Deus se manifesta mais uma vez e diz para ele, vá para Sarepta, porque eu preparei uma viúva, né? Ou ditei algo para uma viúva para que ela te alimente. E esse discorrimento é Deus fazendo com que nesse trajeto Elias chegue ao centro da vontade, porque Elias é um representante legal. Por que ele é um representante legal na minha visão? Porque o povo não tem como reparar aquilo que quebrou. Isso era a função do sacerdote. Então Elias, quando toma esse posicionamento, isso é muito intrigante. E abre um leque muito grande na nossa mente, porque a responsabilidade da restauração não era dele. Mas, na minha visão, Diego, ele, na verdade, ele olha para este povo como Deus estava olhando, com um olhar de misericórdia. Porque Deus tem motivo para matar o povo. Deus tem motivo para entregar na mão dos inimigos. Mas Deus não quer que isso aconteça. E por isso Elias é mencionado desta forma. Na minha visão textual aqui, Elias é o representante de Deus aqui para trazer o povo de volta. Não só com uma mensagem de cima para baixo, mas com uma oferta oferecida de baixo para cima.